Você já ouviu falar de um homem que sobreviveu a envenenamento, foi baleado, espancado e ainda assim continuou vivo? Um homem que andava como um mendigo, mas era íntimo da família imperial russa. Um camponês que virou lenda, temido pela corte, adorado por uns, odiado por outros. Esse era Grigory Rasputin, um monge místico da Rússia cesarista. Hoje vamos mergulhar na vida desse personagem enigmático, entre milagres, manipulações, profecias e uma morte que parece até ficção. Gregory Yefimovich Rasputin nasceu em 1869, numa aldeia remota da Sibéria. Era um filho de camponeses analfabetos e desde cedo mostrava algo diferente. Dizem que ele via coisas que ninguém mais via. Animais ficavam calmos perto dele, mas também era inquieto, briguento, um garoto que dava muito trabalho. Na juventude, teve uma experiência mística após uma doença grave e passou dias delirando e, ao acordar, dizia ter visto a Virgem Maria. Ele abandonou a esposa e os filhos para virar peregrino. Caminhou por monastérios, desertos, cidades, dormindo ao relento, dizendo buscar a iluminação. E em pouco tempo virou o que chamavam de starets, uma espécie de curandeiro sagrado. Mas ele não era um monge comum. Rasputin ganhou fama com seus poderes de cura. Dizia-se que ele tocava pessoas e elas melhoravam, que com um olhar ele acalmava qualquer dor, que suas orações eram sempre milagrosas. E essa fama chegou até os ouvidos da família Romanov. O Cesar Nicolau II e a cesarina Alexandra tiveram um filho, Alexei, herdeiro do trono que sofria de hemofilia, uma doença incurável na época. Foi aí que Rasputin foi chamado ao palácio. O menino sangrava sem parar. Os médicos estavam desesperados porque não sabiam como ajudar o Cesar. E Rasputin, apenas segurando a mão do garoto, teria feito o sangramento parar. A cesarina passou a acreditar que ele era o enviado de Deus. E a partir daí, Rasputin passou a frequentar o palácio como conselheiro espiritual, confidente e, segundo alguns, manipulador da monarquia. Enquanto o povo da Rússia passava fome e se afundava em crises, o nome de Rasputin ecoava nos salões da elite. Ele era temido pelos nobres, pois a cesarina confiava nele mais do que em qualquer ministro. Mandava prender quem ele não gostava, nomeava políticos, fazia e desfazia alianças. Alguns o chamavam de Santo Louco e outros do demônio da corte. Além disso, havia rumores de orgias secretas e rituais bizarros de uma seita chamada Christi, em que a salvação vinha do pecado. A imagem de Rasputin era ambígua. De dia, curandeiro, à noite, um homem entregue a prazeres extremos. E isso só aumentava o medo e o fascínio ao redor dele. Enquanto Rasputin crescia em influência, o povo se revoltava. A Primeira Guerra Mundial arrasava a economia e o Cesar foi para o fronte. E quem ficou com o poder foi Alexandra, porém guiada por Rasputin. Os boatos viraram revolta. Ninguém mais confiava no império e os nobres temiam que, se Rasputin continuasse vivo, a Rússia ruiria de vez. Foi então que decidiram matá-lo. Mas matar Rasputin não era uma coisa tão simples assim. Na madrugada de 30 de dezembro de 1916, um grupo de nobres convidou Rasputin para uma ceia no palácio de Yusupov. Deram a ele vinho com veneno, bolos com veneno. Ele comeu, ele bebeu e nada aconteceu. Assustados, os conspiradores atiraram no peito dele. Rasputin caiu no chão, parecia morto, mas, minutos depois, se levantou.
Tentou fugir sangrando, gemendo, correndo pelo pátio. Atiraram novamente. E só depois, de muito custo, pegaram o corpo dele ainda vivo e jogaram no rio congelado. A lenda diz isso, né? Que quando encontraram o cadáver, havia água nos pulmões. Ou seja, Rasputin não morreu nem de envenenamento e nem com os tiros. Rasputin morreu afogado. Ele ainda estava vivo quando foi jogado no rio. Antes de morrer, Rasputin escreveu uma carta a Cesarina. Disse que, se fosse morto por gente do povo, a monarquia sobreviveria. Mas se fosse assassinado por nobres, a família Romanov seria destruída em menos de 2 anos. 2 anos depois, os Romanov foram executados pelos bolcheviques. A monarquia russa acabou e a profecia de Rasputin se cumpriu. Grigori Rasputin foi um camponês, um místico, um manipulador, um grande enigma. Até hoje ninguém sabe ao certo quem era ele de verdade. Um enviado divino? Um charlatão hipnótico? Um santo? Um demônio? Mas de uma coisa ninguém duvida. Rasputin marcou a história, viveu como uma sombra dentro do poder e morreu como um mito que nunca desapareceu. E aí, o que você achou dessa história? Te pareceu interessante? Então segue esse canal porque aqui a gente mergulha na história. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo, deixa um comentário aí para mim e nos vemos no próximo vídeo.